Angolinha. Angolinha é um livro da editora Pensando Além, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O verão daquele ano foi quente, mas tranquilo. Menos chuva no cafezal preocupava o patrão. Houve prejuízo na colheita. Por sorte, como a estiagem foi geral, subiu o preço do café, que deu para equilibrar os prejuízos. O verão chegava ao fim, as aulas recomeçavam. Fiquei muito contente com a volta do professor. Ele chegou uns 10 dias, mais ou menos, antes do início das aulas. Trouxe mimos para todos, inclusive para mim e para minha Bá. Quando ela abriu o pacote e viu aquela blusa colorida e com rendas, não conseguiu falar. Seus olhos já se encheram de lágrimas e sua voz embargou, quando, cheia de misuras, agradecia o professor. Junto com a blusa, tinha também um par de brincos de argola. Meu Deus, como ela ficou linda, linda, linda com aqueles brincos. Muito linda. Eu ganhei uma carrocinha feita de madeira, com cavalo e tudo, pintado, colorido. Meu Deus, foi o primeiro brinquedo de verdade da minha vida. Fiquei muito agradecido, nem sabia o que fazer para agradecer. O professor ria da minha atrapalhação e me abraçava. Cochichou umas palavras em francês para dizer só para mim que tinha sentido saudades. Eu abri um sorriso largo de muita alegria e carinho. Não preciso dizer que a carrocinha foi uma festa com a molecada da senzala. Todos queriam pegar, todos queriam brincar e admirar e etc. A carrocinha fez revelar uns talentos. Quando, na volta da lida, apesar de cansados, antes de dormir, 2 escravos, que tinham filhos pequenos como eu, começaram com um facão a trabalhar uns pedaços de madeira que eles achavam, umas achas de lenha, e começaram a dar forma. Tiveram que pedir, meio bastante escondido para Bá, uma faca menor. E quando nós vimos, tinha outra carrocinha e outro cavalo, prontinhos. Meu Deus, foi uma festa, um alarido, que os feitores entraram voando na senzala, pensando que estava dando uma briga. Mas, quando viram a carrocinha e o cavalo, ficaram mudos. No outro dia, mostrei ao professor e perguntei se poderia pintar o brinquedo. Ele me disse que a tinta das telas não era própria, mas que eu poderia usar uns tubinhos já ali quase no fim, que ele não ia mais usar. E eu usei, e eu pintei, e ficou muito lindo. Daí em diante, sempre que podiam, eles faziam coisas de madeira lá na senzala. Era cavalinho, cercadinho, bonequinhos, até barquinhos soldadinhos. E até bonequinha. Infelizmente, tínhamos pouco tempo para brincar com os brinquedos. Mas dávamos um jeito.
À noitinha, nós ríamos muito com as bobagens e brincadeiras que inventávamos. Um dia, o escravo Jorge fez uma capelinha e um padre. Era pequeno, mas, meu Deus, ficou perfeito. Não sei como chegou nos ouvidos da Sinhá. Ela pediu a Bá que mostrasse a ela a capelinha e o padre. Ficou olhando por um tempo para aquele, como se diz, aquela escultura, sem dizer nada. Depois disse para Bá que trouxesse o negro Jorge até a cozinha, que ela queria ver de perto quem ele era. Jorge foi. Chegou muito desajeitado, chapéu na mão, que não parava de mexer, cabeça baixa. O som da voz acho que tinha sumido. Sinhá disse que o trabalho era muito bem feito e perguntou onde ele tinha aprendido. Jorge, com muito custo, levantou a cabeça, olhou para Sinhá e disse que fazia por gosto, que nunca tinha aprendido nada com ninguém. Só que conseguia fazer. Ela disse que teria muito gosto de pintar se ele não se importasse. Bom, não sei se negro fica vermelho como os brancos, mas eu acho que o Jorge conseguiu ficar vermelho. Se atrapalhou mais ainda para dizer que sim. Foi muito engraçado. Uma semana depois, o padre apareceu na fazenda. Chegou faceiro, todo alegre. Eu depois fui entender o porquê. Sinhá mandou chamar o Jorge. O negro foi aflito, já pensando em tragédia. No alpendre da casa grande estavam o padre e a Sinhá. Jorge subiu e cumprimentou, muito atrapalhado, como sempre. Sinhá perguntou se ele se animava a fazer um oratório para colocar no nicho da capela. O negro arregalou uns olhos que pareciam que iam saltar do zóio da cara. E não falava nada. Passado o primeiro susto, disse que nunca tinha feito e que poderia não dar certo e que não estava acostumado com madeira boa, que poderia estragar, e assim ele foi arranjando muitas desculpas. O padre abriu uma sacola e mostrou para o Jorge umas ferramentas diferentes. Explicou para que serviam, como se usava, e assim foi tranquilizando o escravo. Sinhá disse que se ele errasse, não teria problema. Ele teria tempo para fazer. Ela já tinha providenciado e falado com o patrão, e após o almoço ele não voltaria para o cafezal. Trabalharia na madeira. Não sei se ele tinha escolha como escravo, mas foi feito daquele jeito. Não preciso dizer que o oratório ficou lindo, perfeito na minha visão. Depois de pronto, Sinhá pintou colorido com uma tinta cor de ouro. Ah, meu Deus, que lindeza! É claro que a vida do Jorge começou a ficar diferente. Sempre tinha alguma coisa para ele fazer para Sinhá, para o patrão ou até para a vizinhança. O patrão gostava de se gabar das habilidades do Jorge. Às vezes, ele pedia ao patrão para que o outro companheiro, o Joaquim, viesse ajudá-lo. Isso dependia se o trabalho era com muita pressa para que ele ficasse pronto. Com o tempo, Jorge e Joaquim
mais trabalhavam na madeira do que no cafezal. A cada trabalho terminado, sempre ganhavam algo, moedas, às vezes roupas ou outras coisas. Com o tempo, fizeram para eles um pequeno galpão, onde eles poderiam trabalhar e fazer tudo o que lhes era pedido. Aos poucos, eles foram se tornando os marceneiros das redondezas. O patrão lucrava e eles também.